Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Valmir, sou o diretor de operações da empresa VirtualCai e é com muito prazer e satisfação que eu estou hoje aqui para fazer a apresentação da minha palestra, que é o modelamento e simulação multiscala para previsão de falha em materiais. A apresentação é essa para o workshop de simulação aplicada em engenharia de materiais, ano de 2021. Bom, vamos lá pessoal. Primeiro, eu queria fazer uma introdução do que é o mercado de materiais hoje, o que ele representa mundialmente, né? Então, o mercado de desenvolvimento de materiais hoje, né, tem uma previsão, né, que nesses estudos atuais, né, que terá um impacto econômico de cerca de 3 trilhões de dólares ao longo da próxima década. Então, um número bem importante, né? Dentro dessa característica, né, as inovações desse mercado são as novas técnicas de fabricação, principalmente, né, envolvendo aí manufatura aditiva, novos materiais, materiais avançados, né. Todos esses processos, né, de manufatura, eles são inovadores, mas evidentemente que tudo aquilo que é novo, por consequência, acaba assumindo um custo, né. E o custo, nesse caso, é o aumento da complexidade voltado a esses materiais avançados, né, principalmente no que a gente observa da microestrutura. Então, 70% dos novos produtos, né, como consequência, necessitarão de novos materiais dentro dessa pesquisa, né, e esses novos materiais vão envolver tanto nova formulação química, eventualmente uma combinação de materiais existentes, isso também é possível, né, novas técnicas de manufatura, e também aprimoramento de materiais existentes, né? Então, na verdade, é um leque de opções, todas elas muito desafiadoras, que vão movimentar esse mercado de materiais aí na próxima década e décadas seguintes, né? Falando um pouco agora, dentro da introdução ainda sobre a microestrutura, versus o design, versus a manufatura, o que que a gente tem, né? Bom, primeiro, a microestrutura é a chave que faz a ligação entre o projeto, o design da peça, né? Projeto, o design da peça e a sua manufatura, né? O que que isso significa, né? Que na verdade a gente tem essa seguinte figura para ilustrar, né? Na verdade, a microestrutura ela é a base, né? Para fazer essa amarração entre aquilo que a gente tem, né? Entre estudos de materiais de um lado, né? A definição da manufatura do outro lado e a aplicação final do produto, né? A microestrutura eu até eu deixaria um exemplo mais fácil de entender, que é o coração, né? É a alma de um material no sentido de você prever através da microestrutura e trabalhar e otimizar a microestrutura através dela que você vai ter o benefício da aplicação do desempenho final do material. Então, realmente fica a palavra forte aqui, que é a chave, né? A microestrutura é a chave dentro desse ciclo, desse processo, né? Também falando um pouco agora, né, ainda dentro da introdução, a diferença que a gente tem no modelamento analítico versus o modelamento numérico, o modelamento via software. Modelamento que a gente está considerando aqui? Modelos de previsão, né, de microestrutura, modelos de investigação de modos de falha, né? Então, o objetivo desse slide é mostrar para vocês qual a diferença de a gente usar modelos analíticos comparados com software, né? Bom, vamos lá então. O modelo analítico, né, comparado com o numérico, ele tem a seguinte característica. O analítico, a precisão é comprometida pela falta de aspectos físicos e geométricos importantes, né? O modelo analítico ele entra com uma certa limitação em relação, principalmente, a aspectos geométricos da microestrutura, né? Então ele realmente entra com uma complicador que seria uma simplificação excessiva, né? O comportamento constitutivo que a gente tem dos materiais ele é limitado, né? E, por consequência, também essa informação e propagação de trinca em método explícito de cálculo, né? Também acaba sendo uma limitação. Em contraste, o modelo numérico usado via software, ele apresenta uma alta precisão de resultado, né? Qualquer geometria da microestrutura, né, referente à característica do material pode ser representado, não existe essa limitação via software, né?
E o comportamento constitutivo, né, ele pode ser desde os mais simples até os mais complexos, né, em relação ao aspecto de material. E também com a possibilidade de uma perfeita avaliação da formação de trincas, propagação da trinca e avaliação de dano dos materiais, né. Aí para ilustrar para vocês agora de uma forma mais didática, né, aquilo que a gente tem, o modelo analítico, muitas vezes quando você pega, no caso de um compósito, que você tem a fibra, é, uma fibra de carbono, uma fibra de vidro, que representa uma certa propriedade mecânica, e uma matriz, né, por exemplo, uma poliamida, enfim, qualquer tipo de matriz que você tenha, né, dentro de uma fibra curta, um polímero, ela representa outro comportamento. Na verdade, você acaba tendo limitação no modelo analítico de integrar esses dois naquilo que a gente teria um comportamento da interface, porque quando você tem interface dos dois acoplados, você já não tem mais essa propriedade só da fibra, muito menos da matriz, mas você tem do conjunto, né? Isso é uma limitação do modelo analítico. Há também um excesso de simplificação em relação aos modelos microestruturais. Eventualmente se faz uma simulação, né, de um teste virtual para tentar chegar a um certo nível de compromisso, né, e uma solução, né, da correlação, mas ela é limitada. Por consequência, a necessidade de muitos testes físicos, o que torna o processo muito custoso e levando muito tempo, né, para que esse processo de testes físicos seja encontrada uma tentativa de um ajuste de curva do comportamento, né, mas que por fim a gente tem uma certa limitação. Modelo numérico, isso de certa forma é diferente, né? Primeiro que você tem a interface, ou seja, o comportamento da fibra atuando junto com a matriz, você tem uma excelente previsão dos modelos virtuais de simulação, já com uma microestrutura muito bem definida, muito bem desenhada, né? E colocada no estudo, ou seja, a predição do comportamento micro do material é muito boa, muito bom, né? O comportamento ele é muito bom. É, e para poder comparar, né, finalizando essa ideia, né, que é uma coisa também impactante, né, que no modelo analítico, né, você também, as mudanças de material, por exemplo, se você quer estudar novos materiais com fração de volume diferente, porosidades ou orientação de fibra diferente, né, você requer que todos esses novos estudos sejam feitos novos testes, né, e recalibração ou recalibragem dos parâmetros, né, muitas vezes não é um modelo preditivo, né? Então existe muito trabalho, né, muita investigação, com o resultado muitas vezes não chegando a um certo ótimo e por consequência o trabalho fica muito em xeque, né? Agora no modelo numérico, né, esse estudo de materiais, né, microestrutural, comportamento, dano, ele dá alta fidelidade do modelo, né, que permite previsões de mudanças no material, como a fração de volume, a porosidade, a orientação, conforme a gente conversou, e mais importante, sim, a necessidade de testes físicos adicionais, né? Eles são importantes durante o processo, é, por até agregar valor, mas eles não são necessários e, e por consequência você usa muito mais o modelo numérico para prever esse comportamento, o que é uma grande vantagem dentro da digitalização, digital twin que a gente considera hoje na indústria avançada, né? E a gente tem também, né, na verdade, uma interpretação de testes físicos e simulações. Tem muita gente ainda que tem dúvida que os modelos numéricos eles apresentam o resultado. E aqui eu mostro um gráfico, né, para mostrar que realmente quando feitos de uma maneira correta, usando uma metodologia, os resultados são muito bons, né? Aqui, sem valores, né, porque é um caso confidencial, mas mostrando a tendência, né, que você tem, por exemplo, em diferentes situações, aqui em pontos vermelhos são sempre experimentais, tá? Pontos em azul ou em preto são pontos de simulação, né? Então, aqui está se estudando, por exemplo, uma carga de falha, né, de um componente em função da necessidade desses quatro pontos aqui, existirem falhas internas. Esse que é o grande detalhe, né, da nossa apresentação hoje, é entender que o material ele pode ter falhas e essas falhas elas são relevantes no carregamento de falha final, macro da estrutura, né? Tanto isso é verdade que existe uma diferença aqui, né? O ponto
em preto ou a sequência dele em vermelho da simulação, mostra uma situação de falha onde não existisse uma condição de falha da estrutura macro, quando não existisse os defeitos internos, ou seja, falhas internas na escala micro, né? Então as cargas são evidentemente maiores, mas, na verdade, a interpretação correta para esse material específico há sim defeitos internos e isso reduz a carga final de falha do componente. E o que é mais importante destacar, voltando ao início da discussão do slide, é que o modelo simulação está muito próximo sempre do modelo experimental, sejam as bolinhas azuis com a vermelha, seja a preta com a vermelha. Ou seja, modelo numérico bem trabalhado, ele apresenta alta precisão, né, comparado com os testes experimentais, né. E isso nos dá uma segurança muito grande para poder usar cada vez mais nesses novos materiais, porque a gente conta, e eu sempre uso essa expressão, com a simulação como um modelo de laboratório virtual onde a gente pode fazer muito mais testes, testes mais rápidos e menos custosos, para tentar sempre chegar ao ótimo daquilo que a gente precisa, né? E dentro dessa característica, né, a gente tem aqui uma complexidade do modelo microestrutural, né, que muitas vezes para modelamento numérico é difícil, os softwares também que não tenham robustez, isso também acaba sendo complicado. Por quê? Porque a falha no material, primeiro ponto, né, ela começa no nível microestrutural e se propaga até escalas maiores da macroestrutura. Então, quando uma estrutura num corpo de prova, a gente tem uma falha final, né, do componente se separando, mas não começou no macro, começou no microestrutural, né? E essa falha no microestrutural, ela se propaga até que a gente visualmente observa a falha macro, né? E na microestrutura existem características complexas, né? Que vão deixar também a interpretação numérica do software de um formato também complexo. Por quê? Existem vazios, microtrincas, fibras, né? Interface fibra matriz, né? Então são todos situações, né, e características de avaliação que tornam realmente a interpretação da falha um modo muito complexo, né? Qual que é a interação de um vazio, né, com o potencial da falha ou uma microtrinca, uma interface da fibra matriz, que comportamento que ela tem. Então são todas variáveis que deixam um problema bem complexo. E essa complexidade que a gente citou requer, claro, né, evidentemente, métodos numéricos, métodos matemáticos robustos e de alta fidelidade para que você possa, sim, com fidelidade, como a gente mostrou no slide anterior, representar o modelamento do material de uma forma correta também, né? Por consequência, claro, né, a gente interpretar esses modelos aí de falha, né, e propagação de trinca das estruturas. Ainda dentro do critério de complexidade do modelamento microestrutural, né, só para a gente ter uma avaliação, né, também de dimensão, né, uma fibra de carbono, ela é quase 10 vezes menor que um fio de cabelo, né? Então, se eu tenho um fio de cabelo que já é algo na nossa percepção visual, uma coisa muito pequena, né? E eu tenho uma fibra de carbono que é 10 vezes menor, como que eu posso usar agora um modelamento para isso, né? O que que eu vou ter que fazer para trazer a simulação como um meio, né? Na nossa interpretação, elementos finitos, né, volumes finitos, a gente tem discretização do nosso meio, mas a gente fala de elementos na ordem de milímetros, décimos de milímetros, né, que são componentes da discretização do nosso meio. Mas e agora, se eu estiver falando numa escala tão menor do que isso, como que eu consigo entender, né, como que eu posso usar um software para poder compreender o meu comportamento de material, né? Que metodologia que eu acabo usando, né? Como consequência dessa minha explicação, né, foi aquilo que eu já comentei, que a malha tradicional de elementos finitos ela é inviável para essas aplicações devido à pequena escala, à pequena dimensão, né? E a gente acaba lançando mão de técnicas, né, em alguns softwares de simulação que visam aí resolver o problema primeiro, né, da dimensão e não perder em rapidez, porque pode ser muito complicado resolver isso, e além disso, ter alta fidelidade no modelamento de material. Também entregar com compromisso um resultado factível, né? E aí começam a surgir softwares dentro da metodologia que é o foco, o tema da apresentação hoje, trabalhar com a multiscala. Né? O que é a multiscala na sequência? A gente vai entender um pouco melhor, mas já introduzindo o assunto, é fazer uma mescla entre a escala micro e a escala macro, né? Como consequência, multi.
né, que engloba tanto o micro como o macro, né? Mas antes ainda de a gente prosseguir, né, com o conceito, né, ainda faltam algumas informações, né? E por que que a gente trabalharia com software, né, de novos, dentro dessa característica de multiscala, né? Por um detalhe muito importante, né? Porque, bom, os materiais que estão aí eles estão funcionando, né? Mas e o desafio de lançar novos materiais, né? Materiais avançados, materiais que cada vez mais levem a um benefício de redução de peso ou melhoria de comportamento estrutural. Lançar um novo material é muito custoso e demorado, né? E por quê? Né? Necessita-se hoje, ainda sem a aplicação da simulação multiscala, um número excessivo, um número muito grande de testes físicos com alto custo e muito tempo também, né? E tempo também acaba sendo uma variável de custo, né? E como, lançando um desafio, né? Como reduzir o custo e o tempo de desenvolvimento? Bom, basicamente com uma estratégia simples. Se aquilo que é custoso a gente reduz, que é reduzir a quantidade de testes físicos, ou seja, o número de protótipos. E como eu faço isso, né, a solução é o uso da simulação computacional multiscala, que o assunto já foi introduzido no slide anterior. Então, basicamente é um software usando computação, né, e essa computação em multiscala. O que que remete ao multi, né? Multi vários, né, ou mais de um. Multiscala que leva em consideração então essa combinação entre o micro, né, e a escala macro, né? Então, na verdade, softwares que vão prever esse comportamento, né, para a interpretação da microestrutura e falha do material. E aí surgem, né, as ideias desses softwares dessas metodologias que a gente vai discutir daqui para frente, que basicamente eles entendem, né, essa combinação das duas escalas micro e macro e o que elas representam naquilo que a gente é, gostaria de ver, que é a possibilidade de falha ou não do material. O objetivo desse slide aqui foi justamente mostrar que, é, como é custoso desenvolver novos materiais, faz muito sentido a gente investigar meios, né, que possam nos auxiliar na redução desse custo, né? E um caminho é a simulação multiscala. Bom, dando continuidade então, né, a simulação multiscala, né, dentro da área de aplicação a gente tem várias aplicações que a gente poderia usar, desde o desenvolvimento de novos materiais, conforme a gente citou anteriormente no slide, né, ou seja, a gente é, uma gama muito grande de empresas, né, a gente poderia colocar por setores, né, um setor, por exemplo, automotivo, né, que tem as empresas montadoras como base, né, de compra de tecnologia e materiais, mas também que atua em paralelo com desenvolvedores de matéria-prima, né, e por consequência os fornecedores da própria montadora, né, como partes, né, toda essa cadeia, ela, na verdade, ela necessita, né, de conversar sobre esses novos materiais, que normalmente a própria montadora é a motivadora, né, desses novos materiais. É, como funções, né, de novos materiais. Mas além disso, a simulação multiscala ela pode ajudar também no desenvolvimento de componentes, de peças, né, de sistemas, usando materiais avançados. Porque a gente vai perceber que a simulação multiscala ela não só olha para a escala micro para a compreensão das falhas, etc., como ela também olha para a escala macro, onde aquele meu material que eu desenvolvi ele vai ser usado em um componente com uma aplicação mecânica final, né? E essa análise é feita de modo acoplado. Então, por consequência, não só olha para a escala de desenvolvimento ou para o, né, pro perfil de desenvolvimento de materiais, como também a aplicação depois em peças finais, né? Também a ser utilizado para testes virtuais, né? Testes muitas vezes de validação, né? Tanto de peças como o próprio estudo necessário para desenvolver um material novo, como também a manufatura de materiais, né? Você olhar, por exemplo, nesse coletor injetado, onde você tem orientação de fibras aqui, né? De fibra de vidro, por exemplo, e você como usa essa informação aí depois no teu componente final, usando essa informação da orientação de fibras aí como um estudo a ser executado, né, para ver se que benefícios que essa orientação pode trazer no teu componente. Aqui nesse slide a gente vai entender um pouco agora das variações que são induzidas pela manufatura, né, que a simulação multiscala ela pode ajudar a resolver.
por exemplo, né, aquilo que a gente já até também tinha comentado, né, que eventualmente os vazios que existem no nosso material, as microtrincas, desalinhamento de fibras, ligações fracas entre fibra e matriz, são todas situações que podem ocorrer, né, no nosso material, e que nos materiais avançados, né, e que a simulação multiscala se propõe a resolver, né. Então, aqui uma ilustração, né, tomando como base essa figura, que aqui você tem, por exemplo, fibras, né, numa matriz em amarelo, e essa aqui a gente olhando falhas que ocorrem nos contornos, né, dessa fibra com a matriz, né. Então, são casos a serem executados para simulação multiscala, né. É, e aí, né, para comentar um detalhe muito importante, né, nessa característica, que o processo de manufatura ele define a microestrutura, né, e a microestrutura define a performance do material. Então, isso é uma consequência importante, porque a gente lá na indústria, no final da cadeia, a gente está olhando a performance do material. Esse material é melhor, o A é melhor do que o B é melhor do que o C por uma consequência de desempenho e de funcionalidade. Mas quem vai prever esse funcionamento né, a microestrutura, né, em função até da característica de ligação do material, e essa microestrutura, aí voltando para uma escala anterior, que seria a questão do processo de manufatura. Então, né, o processo define microestrutura e microestrutura define a performance do material. Logo, a gente tem que ter uma preocupação bem grande, né, com a microestrutura, de modo a gente poder maximizar o nosso efeito aí de desempenho, que é o que a gente espera do nosso material a ser criado. E uma coisa importante também a citar, que a gente está falando aqui da simulação multiscala, ela não tem muitas restrições em relação a tipos de material a serem aplicados, mas a gente observa com um grande benefício, né, o primeiro grupo de materiais que realmente tem um benefício muito importante, até pela dificuldade de compreensão desses efeitos, são os materiais compósitos, né? Materiais com fibra, né? E esses materiais, eles têm essas ligações entre fibra e matriz, interface, que o software multiscala ele pode prever com muita precisão, ou seja, então, basicamente materiais heterogêneos, né, com mais de uma fase, né? Daí vem inclusive o nome composto, compósito, né, para previsão dessas falhas, né? E aí, dentro dessa característica, né, da simulação também multiscala, né, é possível, né, fazer através do software essa geração automática de microestrutura, né. Aqui eu quis colocar para vocês entenderem um pouco melhor, né, uma sequência, né, que de vários modelos microestruturais que a gente pode ter, né, na interpretação do software, né. Então, desde modelos baseados em fibra 1D, né, que você basicamente teria uma analogia como se fosse um elemento de viga para fibra, né, passando por modelos que você tem a fibra desenhada em 3D, né, e aqui você olha tanto, por exemplo, o lado da fibra, como a interface entre fibra e matriz, o revestimento de uma fibra, né? Você tem vários aspectos, né? Então você já olha mais a escala tridimensional. Você também pode criar dentro da característica do software multiscala particularidades, né? Particulados, né? Perdão, né? Que são alguns defeitos, né? Estruturais internos, como também inclusões, né? Na tua microestrutura. Vocês podem observar nesses pontinhos aqui, né? Nessas microesferas, né? É, materiais, por exemplo, microestruturais com base de espuma, né, como uma característica microestrutural, tecidos, materiais porosos, é, fibras contínuas, né, enfim, então você tem uma gama muito grande de interpretações de comportamentos microestruturais, novamente dentro da característica do material, do software, perdão, de multiscala, né. Então aqui trouxe um vídeo para vocês, né, mostrando agora a interpretação do software multiscala, no sentido de avaliar aqui a interação entre fibra, né, que seriam esses pontos aqui em preto, né, olhando para
uma região, uma certa região do modelo, né, do material, a matriz, que é essa região aqui, né, a interface entre fibra e matriz, que é o contorno, e o revestimento da fibra, que é essa região incisa um pouco mais clarinha aqui, né. Então, a figura primeira aqui do lado esquerdo, ela mostra alguns vazios na estrutura, né, que foram simulados, e a gente consegue observar, por exemplo, em função de um tensionamento que essa peça tenha no nível macro, né, como que esse tensionamento chega até regiões, né, das imperfeições e, como consequência, né, são geradas aí essas tensões que eventualmente vão falhar, né, ou não o material, nesse caso sim, eles falham, né, então a gente tem esse estudo, né, não só também da região sem fibra, como também da própria região com fibra, né, que existe essa interface da fibra com a matriz, e a gente consegue observar se essa região pode experimentar uma falha ou não, né? Então, todos esses modelos são possíveis de a gente prever através da simulação multiscala. Claro, e tudo começando com o nível macro, né? Uma estrutura sendo tensionada no nível macro, e isso gerando aí níveis de tensão que vão chegar na escala micro, e a gente tem essa observação do resultado na escala micro, né? Ok? Aí um outro exemplo também de uma análise de falha, aqui no caso dessa engrenagem, né? E aqui a gente mostra um detalhamento, né, da tensão que é gerada. Então você imagina que a engrenagem está virando um sentido horário, né? E a tensão que é gerada no modelo, ela, através do contato aqui no engrenamento, ela mostra regiões amplificadas aqui de microestrutura onde a gente pode observar algumas falhas, né? E essas falhas microestruturais que vão gerar, inclusive, possíveis falhas, né, depois no nível macro do material. Deixa eu passar aqui novamente para a interpretação no modelo. Então, a engrenagem, ela está fazendo um movimento, né, que está gerando a tensão. Existem alguns vazios, né, que a gente chama, o termo em inglês são os voids, e esses vazios, eles na verdade comprometem a estrutura física do material, né, onde realmente a gente vai perceber a formação das trincas, né. Além disso, né, dentro do conceito que a gente tem aqui de RVE, que é o Representative Volume Element, né, ou seja, qual é o volume, né, de um elemento representativo, é um termo muito usado aqui no caso da análise multiscala, né, a gente tem aqui um RVE numa determinada região do modelo, por exemplo, tomando como base como essa, e a gente consegue visualizar aqui, né, justamente aqui a fibra, por exemplo, né, aqui nesse ponto, que tem uma fibra. Então, na verdade, aqui o modelo é célula unitária, né? Como a gente tem a repetibilidade, aqui teria fibra, que fibra, que fibra, que fibra também, né, nos vértices, aí no centro. E aqui a gente visualiza, né, a interface fibra matriz, que é essa região colorida, e mostrando até uma possibilidade de falha na interface, né? Então, a estrutura novamente tem uma escala macro, né, de tensionamento, que chega na escala micro, e o software de multiscala ele vai prever essa falha na escala micro, né, do modelo. Ok? E aqui eu mostro para vocês um pouco da integração, né, que acontece entre diversos softwares, né. Então, aqui na Virtual Kai, a gente tem um software de multiscala que é o Multimec, né, que é um software da Siemens, né. Inclusive até muito bacana, desenvolvido por um brasileiro, né, e essa empresa depois foi comprada pela Siemens, né. E na verdade aqui a gente tem uma integração, né. Por exemplo, até para compreensão de como funciona, né. É, a manufatura, né, através de diversos softwares, o StarCCM, o FiberSim, Moldflow, Moldex, elas geram, por exemplo, num polímero que tenha fibra de vidro, um exemplo, né, elas geram variáveis do processo, né. E que variáveis que são essas, né? Bom, olha, a gente tem desde orientação de fibra, né,
Vamos pegar, por exemplo, uma poliamida com 30% de fibra de vidro, né? A gente vai ter uma matriz que mostra a orientação de fibra, todo o nosso corpo de prova, no nosso componente. Temos como avaliar também o comprimento de fibra, né? Uma fração de volume, eventualmente uma tensão residual que tenha sido gerada, propriedades, defeitos, microfalhas, né? Então, uma série de informações que migram, né, do ambiente da simulação de manufatura, né? E aí existe uma comunicação agora do software multiscala, né, no caso que aqui a gente tem disponível o Multimec, de conversar com aquilo que a gente vai fazer da validação virtual, que é a análise de fé, né? Ou seja, do lado de cá a gente tem o NX Nastran, o ANSYS, o Abacus, o LS-DYNA. E esses softwares, eles fazem o cálculo global, né, das tensões e deformações do modelo, e no meio, entre eles, existem o software multiscala, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai transportar os dados que vêm da variação do processo, né, usando a homogeneização, a deshomogeneização, né, em via dupla aqui, mas basicamente para uma compreensão fácil, ele vai transportar esses dados da manufatura para os softwares, né, de escala, a visualização macro, e vai dizer, eventualmente, aquele cálculo macro, voltando para a escala micro, para ver se haverá alguma falha ou não na escala micro. Porque não adianta nada a gente gerar só essa informação no software de processo e ela ser perdida na avaliação, né? Dentro do software de multiscala, ela é usada tanto para o mapeamento da orientação da fibra para a malha de elementos finitos da análise de fé, como consequentemente o retorno, né, do cálculo da análise macro no software de fé para saber se haverá falha, por exemplo, na interface entre fibra e matriz calculada pelo software de multiscala, né? Então, na verdade, essa integração de softwares é muito interessante para essa previsão de falha desses materiais heterogêneos, esses materiais avançados, né? Então, dando continuidade aqui, né, aplicando também um outro caso com polímeros com fibra, né? O que é possível de realizar, né? Então, por exemplo, além de ser possível realizar testes virtuais de material, você também pode fazer pelo software multiscala, né? Teste virtual de componente, né? E avaliar os efeitos da manufatura. Aqui eu cito um exemplo para ficar um pouco mais claro, né? É um caso do coletor. Então, por exemplo, tudo começa, né? Numa simulação multiscala, inclusive para você avaliar o comportamento do material que você está estudando, né, através de testes virtuais. Então, vamos imaginar que foi criado um novo material com uma quantidade diferente de fibra de vidro e em porcentagem, e você não sabe o comportamento desse novo material, se aquela porcentagem é favorável dentro daquela matriz ou não. A primeira coisa que você pode fazer é uma simulação de um corpo de prova desse material, né? Mostrando já o primeiro efeito num corpo de prova se é, o estudo ou aquela combinação ele é favorável ou não. Então é a primeira verificação do desempenho do material. É um corpo de prova, porque você está estudando o material ainda, né? Aí você caminha agora, bom, antes, na verdade, da próxima etapa, só para ficar claro que aqui dentro dessa simulação, você, pelo software multiscala, você teria, basicamente no ponto de Gauss de cada um desses elementos, uma avaliação microscópica, né? Você pegasse uma lupa e olhasse para cada ponto de Gauss e ele fosse uma microestrutura e que pode falhar ou não, né? Então, você observa ao longo de toda a extensão, da toda a malha do modelo, modelos microestruturais que podem falhar ou não, ainda na característica de material, né? Desenvolvimento de material. Mas aí o seu material vai ser aplicado para uma finalidade. Eu tenho um componente, meu componente aqui é um coletor. Então, de um lado eu tenho a simulação de injeção ocorrendo, né? Moldex, Moldflow, etc., outros softwares aí, você consegue gerar agora um nível de interpretação da orientação de fibra, né, do teu componente. Essa orientação de fibra ela é importante, porque ela pode predizer muito do comportamento do material, né? Então, essa orientação e mapeamento dos resultados para análise estrutural é algo muito importante na análise multiscala, porque você vai levar
Agora, essa orientação de fibra como é, uma informação importante do tipo de material que você vai ter, né? E aí você finaliza agora, né, que esse componente agora eu não estou mais avaliando o material, mas a aplicação dele, né, que você vai ter, na verdade, um material, um coletor que vai ter uma certa finalidade, e esse coletor, com uma pressão, por exemplo, aplicada, ele vai ter uma resposta. E para cada componente desse coletor, novamente, como era a analogia aqui do corpo de prova, você vai olhar microestruturalmente, né, pelo software multiscala e observar se essa região ela pode ter um problema de falha ou não. Ou seja, você tem testes virtuais do componente através da análise estrutural acoplada micro com macro na escala, e você tem um detalhamento microestrutural e investigação de possíveis falhas e mais, né? Possíveis soluções que você pode ter para esse caso. Então é uma combinação perfeita, porque você está olhando agora com uma lupa não mais na escala macro, mas olhando também para a escala micro, e é onde realmente acontece a falha, né? Bom, dando continuidade, né, e um exemplo também muito interessante aqui ainda de polímeros com fibras, né? Aqui a gente pode olhar, por exemplo, a interpretação de um caso, né, de um componente automotivo aqui carregado de fibras, né? E você olha, por exemplo, que cada componente, né, você tem orientações de fibra diferentes, né, no teu modelo. E essa orientação de fibra diferente, na verdade, elas vão, é, inclusive, dar comportamentos diferentes e propriedades do material. Tanto que você, para algumas regiões, você pode ter fibras mais alinhadas, né, comportamento randômico. Outras regiões, né, que não haja tanto alinhamento aqui, né, das fibras, né, e de qualquer maneira esse comportamento ele vai ser interpretado, né. E aqui agora para mostrar alguns estudos de caso, né. A gente tem aqui, por exemplo, a aplicação no primeiro caso aqui da manufatura aditiva, né, como que a gente pode eventualmente usar a simulação multiscala, né, que eu trago um exemplo muito interessante de uma otimização de um suporte, né, um cantilever. O que que acontece com esse cantilever aqui, né? Ele, na verdade, ele tem um desafio grande aqui que a gente vai otimizar não só a parte de desenho, né, como um desenho característica macro, mas também otimizar o reticulado dele, né, na parte de formação do que a gente chama de lattice structure, né, que é a estrutura de reticulado. Então, na verdade, é uma otimização simultânea de formato, né? Tanto macro como de reticulado. E o desafio aqui é a gente encontrar, na verdade, né? é, minimizar a massa, né? Na verdade, encontrar o peso mínimo do componente, aumentando a resistência dele, né? Então, assim, como variáveis aqui a gente tem basicamente 5 variáveis geométricas, né? Então, que seria a espessura do nosso componente, esse offset, que seria o segundo, terceiro variável, que seria esse segundo offset, então 3, 4 e 5, que seriam esse o L1 e o L2, que é a distância da referência do primeiro, do furo menor, com essa outra referência maior aqui. Então são 5 variáveis de alteração, e algumas variáveis aqui no estudo também do reticulado, que a gente variaria as espessuras e o tamanho desse reticulado, né? E o que que é importante, né, considerar que, na verdade, a manufatura aditiva, né, a gente tem um desafio que, na verdade, é justamente apresentar aqui como que o design, né, ele pode ser alterado, né, então, nessa questão não só também da variação da forma do componente, mas também do reticulado, né, que é o desafio que a gente falou ali, né. Então, se a gente observar aqui, né, a gente considerou aqui 5 variáveis conforme eu citei anteriormente, né, variáveis geométricas do nosso formato, 2 variáveis do formato formato geral, né? 2 variáveis do formato do reticulado, né? Seria aqui o T e o B. E o trade-off, né, que é o compromisso de encontrar a melhor relação entre peso e máxima tensão, né? Peso mínimo e tensão também menor. Então, através da simulação, a gente tem um estudo muito interessante no cenário aqui, né, só para mostrar para vocês, de como a gente vai variando esse reticulado, né?
em diferentes formatos aqui, né? Como também aqui agora mudando espessuras e o formato do furo da peça, né? Ou seja, o reticulado que está nessa região de preenchimento e os contornos aí da estrutura do formato da peça, né? Em outras regiões. E por consequência aqui, cada situação gerando um peso diferente, também com uma máxima tensão diferente, né? O nosso objetivo é peso mínimo e tensão menor possível, né? Então, uma coisa importante, né, que as células da unitária do reticulado, do látice, possuem uma boa relação entre peso e resistência, esse formato que a gente está visualizando, né? Mas elas são muito desafiadoras aí no sentido de conhecer as propriedades mecânicas. Daí que entra a simulação multiscala. Ela calcula basicamente essas propriedades da célula unitária e envia essa informação para análise de elementos finitos, né? Então, o cálculo da célula unitária está sendo feito através da análise multiscala, né? E aí existe esse acoplamento direto entre a análise global FEA com a análise multiscala. E aí, como resultado, na verdade, né, aqui a gente tem uma aplicação muito legal, que a gente olha aqui para o nosso modelo, né, e ele representa aqui variáveis soluções que foram encontradas, são várias as soluções, né, soluções ideais que olham tanto para fornece flexibilidade, também mais um compromisso entre peso e fabricação, né, e resistência. E aí dentro do método de otimização a gente olha, por exemplo, objetivos aí de minimização de massa, né? Então você tem pontos que caminhariam nessa direção, como uma minimização de estresse, né? Que caminharia nessa direção. Então, nesse estudo específico foram gerados 600 designs diferentes e através desses 600 designs, o que seria viável, impossível dentro de uma tratativa de fabricação, né, dessa situação. Então, o estudo numérico é muito válido. Você poder escolher aquilo que seria o cenário do ótimo, né, que seria a melhor contribuição de peso com a relação de tensão. Então, aqui é só para mostrar para vocês um caso muito interessante usando manufatura aditiva e como que eu posso aplicar a análise multiscala para poder resolver esse problema, né? Aqui um outro exemplo do impacto de uma estrutura em compósito, né? Aqui eles estão um pouco descoordenados o time, mas dá para perceber que conforme esse impacto ocorre, a gente começa a perceber aqui a formação de trincas e propagação em algumas regiões do modelo onde acontecem alguns voids, alguns vazios, né? Que são formadores aí de concentração de tensão. Então aqui para mostrar que a simulação multiscala ela olha para esse detalhe, né? As regiões de maior concentração e as tensões que chegam naquele nível, né? Se são suficientes dentro de uma interpretação legal de modelo de falha de materiais, né? Se são suficientes para levar à formação e à propagação de uma trinca, né? Então rodando aqui novamente para ficar mais claro para a visualização do problema, né? Surgindo algumas microtrincas em regiões de voids, né? O que é interessante observar, por exemplo, que essa região do modelo ficou mais compressiva num determinado momento, né? Não favoreceu muito a formação de trinca. Essa mais trativa, né? Estava mais vermelha no início, né? Se vocês observarem. E isso promoveu o surgimento das trincas aí. Uma outra aplicação agora na indústria aeroespacial, né? Muito interessante, o caso da aplicação da DLR, né? Que é o Centro Espacial Alemão, né? Na aplicação da multiscala, do software multiscala, né? Onde se tem 50% de estimativa de redução de tempo e custo no desenvolvimento de materiais, né? E 30% no aumento da produtividade, né? Então, tem uma série de interpretações bacanas que podem ser extraídas, inclusive modelos de falha entre fibra e matriz, né? Nesse caso aqui está se usando uma matriz cerâmica, né? Na observação da falha, né? E, e aqui são respostas, né? Que a simulação multiscala ela pode proporcionar, né? Qual o tipo de fibra e matriz ideal, né? Que arquitetura de material, como eu posso otimizar as propriedades da interface da fibra e matriz, né? Que condições de manufatura para evitar a formação de microtrincas, né? Então, tudo isso pode ser investigado aqui na análise multiscala, né? Do nosso modelo. E aqui um depoimento do líder do grupo de simulação e engenharia do DLR, né? Lendo literalmente aqui o que foi dito, né? Que a maneira como somos capazes, né?
entre aspas, né, de conduzir a modelagem de trincas e simulação multiscala oferece muitas oportunidades em muitos projetos que estão por vir, né? Então, um depoimento bem importante. E, por consequência, também um caso muito legal de aplicação da, do software de multiscala, no caso da Solvay, que é uma empresa belga, né, que também tem aplicado aí a multiscala com grandes benefícios, né, que é basicamente um grande desafio. Isso é uma realidade, né, que acontece para desenvolvimento aí de materiais da indústria aeroespacial. Que você desenvolver um material novo, muitas vezes você pode investir na ordem, né, na cadeia, cerca de 500, perdão, de 50 milhões de dólares em 5 anos para desenvolver e certificar esses novos materiais. Mas eu estou falando de um material, né, pela complexidade que é. Então você imagina-se como a simulação multiscala ela permite é, melhorar esse cenário, né? Porque a primeira ela entende como que os materiais falham e auxilia na proposta de solução. Então, a partir desse momento, você vai usar muito mais a simulação, menos experimental. Inclusive que tem uma estimativa de redução pela própria Solvay de cerca de 40% desse valor do investimento do desenvolvimento do material como consequência da aplicação da simulação multiscala, né? Que é o que coloquei aqui no slide, né? E, e aí esse desenvolvimento ele passa por uma virtualização muito grande, né, do cenário e aí, na verdade, você consegue interpretar muito melhor, de uma maneira muito mais precoce aí o comportamento do material, né? E aqui também colocando o depoimento do CTO da Solvay, né, que entre aspas, colocando a informação aqui, que a precisão e a velocidade oferecidas pela simulação multiscala e sua integração eficiente com pacotes de software de elementos finitos estão mudando a maneira como desenvolvemos novos materiais e interagimos com os nossos clientes. Eu até mostrei ali, né, durante a minha apresentação, essa interação, né, do software multiscala, de um lado, colocando o software de manufatura, como é, Multiflow, Star CCM, Moldex, do outro, softwares de elementos finitos, né, o ANSYS, o Abacus, o NX Nastran, e o software multiscala ali no meio, né, levando essa informação de um lado para outro, né, que acaba gerando uma informação muito bacana, né. Bom, pessoal, aqui eu finalizo a minha apresentação, né, deixando aí os meus contatos. Fiquem à vontade aí de perguntar, de esclarecer algum ponto. Eu sei que para muitos de vocês talvez a simulação multiscala é um assunto novo. Espero ter contribuído um pouquinho para essa compreensão, né, de olhar que, primeiro, a gente desenvolve materiais complexos, heterogêneos, muitas vezes sem previsibilidade do que acontece na interface fibra e matriz, né? A simulação multiscala ela pode ajudar nessa previsão, nessa melhoria. Segundo ponto, com a simulação multiscala a gente pode ajudar muito na redução, né, de custo de desenvolvimento de materiais por usar muito mais a simulação, menos o físico, né, não desprezando o físico, mas usando muito menos, né, e terceiro, né, a simulação multiscala ela cria esse link entre o desenvolvimento do material com o desenvolvimento do componente, né, a gente pode simular inclusive o componente, agora acrescentando o detalhe da escala micro, né, através da simulação multiscala, e observar aquilo que acontece no componente dentro de uma característica microestrutural, se haverá falha ou não. E quarto, você pode usar isso como uma ferramenta aí de melhoria, né, de desenvolver materiais mais avançados e otimizados, né, que eventualmente vão atender os critérios aí cada vez mais críticos da nossa engenharia no que diz respeito à redução de peso, materiais com mais resistência, né? Enfim, uma série eh, de necessidades que a indústria tem trazido. Então, espero que essa apresentação tenha sido clara, né, para a interpretação principalmente dos benefícios, né, e onde eu posso usar o software multiscala. E, para finalizar, novamente, deixo os meus contatos aí, caso vocês queiram interagir, né? Alguma dúvida adicional aí da minha apresentação, vai ser um prazer poder ajudá-los aí nessa interpretação. Um abraço e obrigado por estar assistindo a minha palestra também, para todos vocês, e até a próxima.